Paixão de Cristo ou The Chosen? Fica aqui até o final que nós vamos mandar a real pra você. Todos nós sabemos o sucesso que ambas as produções fizeram e repercutem na sociedade, principalmente dentro do nosso mundo cristão, grandemente. Afinal, as duas histórias tratam do maior evento da história da humanidade, que foi quando Jesus veio à Terra. Recentemente eu vi alguns estudiosos de cinema comentar a diferença entre a forma que o diretor de The Chosen, o Dallas, abordou a vida de Jesus e como difere totalmente da forma como o Mel Gibson, que foi o diretor da Paixão de Cristo, escolheu representar esse acontecimento no filme que ele produziu. Como definir o que é bom e o que é ruim? Entramos num tópico bem delicado quando definimos categoricamente que um filme é bom ou ruim. Afinal, audiovisual é arte, cinema é arte. Entretanto, a gente também não pode usar como argumento só o fato de ser arte para defender filmes que não são bons, como por exemplo Cats, de Tom Hooper. Tonight is a magical night where I choose the cat. No, God! No, God, please, no! 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 Aquele filme ali é sem condições. Então, apesar da gente entrar agora num paradoxo, muito do que define a comparação é subjetivo, visto que é subjetivo as emoções e a experiência que uma pessoa obtém com a produção. Por exemplo, eu tenho um apego emocional muito forte com La La Land, né? E esse filme mudou completamente minha vida e gostos que eu tenho. Posso fazer um vídeo sobre isso depois, mas só pra vocês verem como a questão é muito subjetiva. Talvez esse filme não faça muito sentido pra você não tenha se conectado emocionalmente com ele, mas comigo isso aconteceu. No entanto, é possível sim fazer uma análise crítica de um filme, considerando elementos como a qualidade técnica, a narrativa, a atuação dos atores, a direção, o roteiro, trilha sonora, enfim, outros aspectos que a gente pode citar aqui. Essa análise crítica pode fornecer uma base objetiva para avaliar a qualidade de um filme. E a comparação entre The Chosen e A Paixão de Cristo é viável? Então, a resposta é sim e não. Como é, amigo? Dentro da perspectiva histórica, claro, ambos tratam da mesma história. Por exemplo, comparar a primeira fase do Homem-Aranha com a segunda, é a mesma vibe. Cada um tem seus pontos positivos e negativos, e tudo isso depende da pessoa que assistiu. Alguns preferem o ator que interpretou o Peter na primeira fase, e outros preferem o que interpretou na segunda fase da trilogia ou na terceira fase. Enfim, depende muito da experiência que a pessoa teve com aquele roteiro em específico. Mas, intrinsecamente, é a mesma história. Mas, ambas as fases têm seus pontos diferentes. Portanto, nem tudo pode ser comparado entre ambas as produções. Mas, voltando agora para o ponto principal do vídeo, né, que é o The Chosen e A Paixão de Cristo, a gente tem que levar alguns pontos em consideração, porque muitas coisas devem ser levadas em conta para a produção de um filme e a gente propriamente comparar. A primeira é a questão cultural, porque convenhamos, na época que o Paixão de Cristo foi lançado, o mundo não era da mesma forma que é hoje em dia. Então, as pessoas eram diferentes, a visão de mundo, de forma geral, das pessoas eram diferentes, e queira ou não, o público que assistiu o Paixão de Cristo logo no lançamento, hoje em dia, já é de uma idade muito mais avançada. Então, a cultura é um fator muito importante para a produção de ambas essas peças audiovisual. Outra coisa também é a própria recepção do público na época que foi lançado cada produção. Afinal, em 2004, quando foi lançado a Paixão de Cristo, metade das pessoas que consomem o conteúdo midiático hoje deliberadamente na internet nem sabia o que era existir. Tipo eu. Já hoje, muitas questões sociais, culturais, filosóficas foram levantadas. Logo, as produções atuais tendem a tomar um viés diferente ou com cautela, justamente por conta do público hoje, não só nas redes sociais, mas de forma geral. Outro ponto também que deve ser levado em consideração na parte da comparação são as limitações técnicas. E naquela época, quando foi lançado Paixão de Cristo, as redes sociais não eram utilizadas com tanta frequência, então as pessoas não tinham o costume de se inscrever e deixar o like aqui no Luz17. O miserável é um gênio! Isso ajuda demais a gente entregar mais conteúdo aqui pra vocês de valor, e com certeza vocês não vão se arrepender de estarem inscritos aqui no canal. E se você tá curtindo o conteúdo, se inscreve, deixa o seu like que vai ajudar bastante. Mas enfim, voltando, as limitações técnicas são algo que sim influenciam muito na forma como a gente hoje vê essas produções, né? Porque naquela época, os equipamentos de câmera e luz, a forma, a percepção dos diretores com o equipamento que eles tinham, então tudo isso acaba influenciando muito na forma como a gente consome filmes hoje em dia. Inclusive, acaba influenciando a questão cultural, tá? Porque a cultura influencia muito decisões técnicas e criativas que os diretores de fotografia utilizam. Se você vê, por exemplo, no The Chosen, que tem essa relação de contraste maior, você vê cores mais vivas, tudo isso são escolhas técnicas que foram feitas não só por questões técnicas mesmo. Os equipamentos que a galera do The Chosen usa hoje em dia não são os equipamentos que a galera usava há 10 anos... 10? Não são os equipamentos que a galera usava há 19 anos atrás, então,
Gravaram isso em 2003, né? Não tinha esse tipo de equipamento há 20 anos atrás, então tem isso também a ser considerado. Outro ponto também é a motivação e a intenção de cada diretor. Mel Gibson, por exemplo, que foi o diretor de Paixão de Cristo, teve motivações pessoais e espirituais significativas para a realização do filme. E sua intenção principal em dirigir um filme era criar uma representação realista e impactante dos eventos da Bíblia, principalmente da crucificação de Cristo, com o objetivo de fazer o público refletir sobre o sofrimento de Jesus e a importância, claro, da sua morte, né? E ele até acreditava, e realmente isso aconteceu, que o filme poderia ajudar pessoas a compreenderem o significado do sacrifício de Cristo e aprofundar a sua fé. Já o Dallas já é mais século XXI. O objetivo dele era trazer uma perspectiva sobre a vida de Jesus Cristo e seus discípulos, mas principalmente seus discípulos. Tanto que a história de The Chosen se passa pela visão dos discípulos, né? O Dallas queria romper com a abordagem tradicional de filmes bíblicos e criar uma experiência mais imersiva, pessoal, a fim, claro, de estabelecer uma conexão mais profunda entre o público e os personagens da Bíblia. Olha que diferente, né? As propostas são completamente diferentes. Mas agora entrando no tópico de comparação, e agora eu vou dar uma visão mais pessoal minha, tá bom? Isso aqui não é a verdade absoluta, é o que eu senti. Lembra que eu falei que é subjetivo? Eu gosto muito da visão de Jesus representada no The Chosen, porque é um Jesus diferente de todos que a gente já visualizou em produções midiáticas. O mais próximo do Jesus que eu acredito. Além de, não adianta, ser realmente mais instigante e mais emocionante em alguns pontos, tá? Não em tudo, mas mais emocionante, pelo menos pra mim. Por exemplo, a questão de tensão, de triunfo, de crise e de sucessos, tudo isso precisa acontecer para prender a atenção do público. E o The Chosen faz isso a cada minuto. E querendo ou não, filmes moldam sociedades. A gente pode fazer um vídeo sobre isso depois, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários. Mas é nesse ponto aqui que eu tenho que destacar a genialidade do Dallas em mostrar o Jesus mais próximo do que ele realmente era. Por exemplo, Jesus era um camarada gente boa, ele gostava de fazer piada, de usar do humor para trazer pessoas para próximo dele, para criar uma comunidade. Por exemplo, sabia que quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Você sabia que isso é uma piada, cara? Jesus era o cara que gostava também de usar humor. Afinal, dá risada legal, tá, gente? Deus criou a risada, beleza? Não tem nenhum problema a gente dar risada, tá? Se você acha que isso é um crime, você tá completamente errado, tá? Entretanto, vale frisar também que Jesus não era um stand-up. Mas, claro que ele utilizava do humor pra atrair as pessoas, tá? Ele era gente boa. Vale frisar que existem sim alguns erros anacrônicos no The Chosen, tá? Você pode ver o pastor Rodrigo Silva comentando um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, a questão da vela de parafina que tem lá, isso não é teologicamente correto. Mas o próprio Dallas fala que realmente vão ocorrer esses erros. Mas mesmo assim, né, vale citar que ele tem uma equipe de teólogos para criar as cenas ali o mais próximo possível da vida de Jesus e não violar ali o core do relato bíblico. Além disso, o público de The Chosen não é exclusivamente para cristãos, tá? E sim para pessoas que querem conhecer a Jesus e que estão conhecendo. Tem todos esses aspectos aí que a gente tem que levar em conta na hora de comparar ambas as produções. E voltando a falar de Paixão de Cristo, cara, não tem pra onde correr, tá? O Mel Gibson, ele conseguiu marcar a cultura pop cristã. Brincadeira. Ele conseguiu marcar, velho, as igrejas, assim, de forma geral. Eu duvido que você tenha ido numa Santa Ceia e não tenha, no mínimo, alguma vez na sua vida assistido Paixão de Cristo no telão da igreja, tá? Se você não viu, você tem menos de 10 anos. Mas é isso, a forma como o Mel Gibson, ele trouxe ali a questão da crucificação de Cristo, rica de detalhes e, sabe, aquilo que é de partir o coração quando você assiste. Cara, essa é a beleza do audiovisual. Ai, cara, o cinema é lindo. É lindo ler o relato bíblico, mas quando a gente vê a produção, ela mexe com todos os nossos sentidos. Mas o Sergei Eisenstein fala que o sentido do filme tá muito ligado à forma como as coisas são apresentadas pra gente. Tá muita questão psicológica também, a gente pode fazer um vídeo sobre isso depois, mas esse filme hoje tá marcado na nossa cultura. Não adianta, duas produções não são muito boas. Então, você pode até achar que minha preferência é o The Chosen, mas não é exatamente assim, não. Mais ou menos. Obviamente, eu tenho um apego muito maior por The Chosen. Afinal, primeiro, ele é feito mais pra minha época, pra minha era, mas ele também tem um nível de produção muito grande, tanto em narrativa quanto em técnica. E eu, por ser cineasta, eu acabo gostando mais, né? Tendo essa preferência maior por algo que é muito mais bem produzido. Mas, claro, isso não é um demérito ao Paixão de Cristo, que também tem ali a sua parte técnica, sua parte narrativa muito bem feita, tá? É só uma preferência minha e tá tudo bem. É normal cada um ter uma preferência. A internet hoje em dia tenta, né, invalidar que a pluralidade de opiniões existe. E não tem problema nenhum. Em cada um tem uma preferência. Afinal, a única verdade absoluta que eu acredito existir é a Bíblia Sagrada. Fora isso, a pluralidade de ideias e opiniões podem sim acontecer. Então, se você gosta de Paixão de Cristo, se você gosta de The Chosen, você me fala aqui nos comentários. A gente bate um papo sobre qual produção cristã mexeu mais com seu coração.
coração. Falando desse tópico de internet, sobre pluralidade de ideias, sobre tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente artista aqui no meio desse turbilhão de coisas acontecendo. Eu fiz um vídeo muito intrigante sobre como a internet pode estar estragando a forma como nós artistas estamos produzindo arte. Vai estar aqui no card e também vai estar aparecendo aqui na tela agora, tá? E se você gosta de saber como o audiovisual mexe com nossa cabeça e como a gente pode trabalhar com intencionalidade por trás dessa arte para a gente gerar um sentimento específico no telespectador, a gente fez um vídeo muito legal da produção do Dia das Mães. A gente fez uma campanha pro Dia das Mães e nesse vídeo aqui a gente comenta um pouquinho do processo de como fazer um vídeo com intencionalidade. Então, se você está interessado, clica aqui em um dos cards. Eu espero muito que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Fiquem com Deus, que eu fico por aqui e até a próxima. Corta.